Olá pessoal, bom dia. Bom dia pessoal, bom dia a todos que estão chegando. Vamos aguardar aqui mais um pouquinho. Nosso amigo Adriano Holanda entrar, fazermos esse nosso primeiro bate-papo, né, de 2021. Já desejando a todos aí, na medida do possível, né, um ótimo ano, apesar das dificuldades que nós vivemos, né, mas precisamos seguir em frente, né? Então, que tenhamos aí um ano de, se possível, melhor do que foi o ano passado, né? Quanto antes tenhamos aí condições de estabelecer aí uma condição mínima de trânsito na vida, né? De deslocamento, de retornarmos aí às nossas atividades mais tranquila, né? Nossas relações, enfim. E que em breve a gente possa estar aí retornando a uma capacidade mínima possível de mobilidade. Bom dia, meu amigo Adriano, seja bem-vindo. Amém. Bom dia. Amém para suas palavras aí. É verdade, é verdade. E aí, meu amigo, ano novo, tô saudando o povo aí, todos, né? Tem Pois vindo é, aí um né? ano importante, cheio de desafios para a gente também, não é isso? Também nem fale. Falar, aliás, ano novo com cara de continuidade, né? É um pouco por aí, é verdade, é verdade. Ontem eu recebi uma ótima, que era assim. Eu queria pedir meu desligamento 2021, já tive uma semana de uso grátis e não gostei do que eu vi. Sabe aquelas coisas de política de uso? Parece que a gente, Ah, né, fez e não fez uma transição, né? Tá curioso. Mas é isso aí, vamos no desafio, vamos nessa. é verdade, é verdade. Um ano de muitos desafios, né? Não só por isso que você falou mesmo, né? Sensação de continuidade de uma situação não muito boa, mas ao mesmo tempo a necessidade de fazermos uma transição aí para tentar recuperarmos aí uma condição mínima, pelo menos em alguma medida, né? Para a gente seguir nossas caminhadas. E estamos aqui de volta com os nossos encontros, não é? Pois Nossos é, desafios fenomenológicos. vamos devagarzinho, retomando aos poucos, né? Ainda Sim, sim. estamos naquele ritmo meio dúbio, né? Vamos retomar, eu acho que a gente precisa retomar. Acho que, desafio é uma palavra-chave para nós, né? Desafio de falar de fenomenologia, de fazer fenomenologia, de pensar fenomenologia, de pensar fenomenologicamente, né? Eu acho que esse aí é o nosso mote mesmo. Verdade. É verdade. E um ano também importante, temos aí alguns compromissos importantes, né, Adriano? Também acho que nunca é demais relembrar aí, né, o pessoal. Temos aí um ano de importante evento, né? Nosso evento que acontece de 2 em 2 anos, né? Que você vai estar aí na frente da organização do Brasileiro de Fenomenologia, relembrar aí o pessoal a data, não é isso? Dar aí um toque no pessoal para todo Verdade, mundo reservar logo na agenda. verdade. Julho, vou lembrar agora de cabeça, ó. Fiquei de surpresa, ó. Olha só, organizador de congresso que não lembra a data. Uhum. 23, 24, 25, se eu não me engano, de julho. Depois eu vou colocar lá nas nossas redes. Então já fiquem mais ou menos agendados. Vai ser um evento online, né? E sendo um evento online, nós temos aí uma oportunidade única. Então já fica o convite aí para o pessoal, já repassa esse convite para todo mundo. Vai ser novamente um congresso internacional. E aí o grande desafio, e acho que o barato desse novo formato, já que a gente vai ter que fazer virtual, é o fato de que a gente provavelmente vai conseguir trazer muito mais gente de fora. Então eu já posso de cara adiantar que nós já temos confirmados alguns palestrantes internacionais, alguns já conhecidos, que já tiveram aqui no último congresso, professor Ângelo Alesbel da Itália, professor Javier San Martín da Espanha, e, para nossa surpresa, nós vamos conseguir trazer uma fala maravilhosa do professor Dan Zahavi, da Dinamarca, que hoje é uma das grandes nomes aí na Europa e no mundo, então fica todo mundo convidado.
E, de novo, dizer que é outro desafio, né? Um desafio e um convite também para o pessoal. É um evento que vai juntar dois grandes grupos de pesquisadores de trabalho, que é o nosso GT de Fenomenologia Saúde de Processos Psicológicos, da ANTEP, que a partir deste ano é coordenado pelo meu colega Crisóstomo aqui. Que bom, vai agora tocar o barco. Deus te abençoe, mas estamos aí, estamos como tá, conte com o seu vice aqui. E o nosso GT de Fenomenologia da ANPOF, da Filosofia, que é coordenado pelo nosso parceiro Claudinei. Então, acho que já fica esse convite, fica essa dica, já fiquem antenados. Provavelmente, agora em fevereiro, a gente deve soltar as informações. Como vai ser online, a gente está um pouco mais tranquilo, né? Os custos vão ser muito menores, a coisa deve ser mais ágil, então, mas já fiquem antenados aí. Né? E aí fica o convite para vocês estarem participando junto, né? É exatamente essa nossa pegada desde o ano passado, né? A gente brincou desde o ano passado, que a nossa questão aqui é, vamos limpar o campo, né? Vamos organizar o campo. Né? Eu acho que a gente pode começar com essa discussão hoje, acho que foi o tema, né? Que a gente propôs a fazer, a gente ficou brincando aqui, e aí, que nós vamos, qual vai ser o nosso tema? Né? E uma ideia, uma pergunta que sempre surgiu foi por que estudar fenomenologia? Né? Para que estudar fenomenologia? E de repente caiu no por que não? Né? Como é que você responderia essa pergunta para começar? Já que você relembrou aí que a palavra desafios nos constitui, isso, né? São sempre desafios, né? Pensar, principalmente pensarmos, né, Adriano, conseguimos pensar de uma maneira, eu diria que assim, conservando algum grau de liberdade, né, vamos dizer assim, em relação àquilo que se naturaliza cotidianamente, né? Um pensamento relativamente que se institui, né, de certa forma, culturalmente, que se consolida, né, que nós, né, tratamos como naturalizações. Né? Então, assim, isso é um desafio. Né? Eu penso que essa pergunta é muito interessante, porque eu acho que ao mesmo tempo que eu acho que ela tem um caráter híbrido importante. Ao mesmo tempo que ela nos traz um pouco para o cotidiano, assim, mas no dia a dia, qual o sentido de ser, por que pensar isso, por que estudar isso, né? Então, acho que dá um caráter assim, né, mais palpável, um pouco mais do dia a dia. Né? Por outro lado, eu penso que não dá para nós pensarmos nessa pergunta sem que pensemos nos fundamentos. Mas, afinal de contas, falar de fenomenologia é falar de quê? Né? Por que estudar fenomenologia? Seria, em última instância, por que lidar com algo, né, cuja estrutura, cujo fundamento, de certa maneira, eu acho que a gente precisa relembrar em alguma medida. Né? Então, assim, eu acho que eu acho que é uma ótima entrada. Né? Eu acho que pensar a importância do pensamento fenomenológico e o seu próprio desdobramento, não só para o pensamento científico, o pensamento do campo da psicologia, onde nós nos sediamos no primeiro momento, né, nos colocamos no primeiro momento, mas em que medida isso também diz do nosso dia a dia, diz da nossa vida cotidiana. Né? Então, nesse sentido, eu acho que é fundamental mesmo, sabe, refletir sobre, mas peraí, mas a fenomenologia, quando surge, a proposta do pensamento fenomenológico, de certa forma, surge comprometido, estruturado, né? Fazendo uso de que questionamentos, né? De que parâmetros fundamentais que se pensa que não se poderia abdicar, né? E que talvez, historicamente, muitas vezes, né, na própria trajetória do pensamento humano, da cultura, né, hegemônica do pensamento humano, de certa maneira se abdica, né? E que muitas vezes a gente naturalizadamente não percebe. Então, eu penso que eu acho que é uma entrada importante. Né? E aí sim, né, falar sobre o fundamento da ideia do pensamento fenomenológico, né? E aí, claro, não temos como não remontar aí, né, aquele que o pai, né, o famoso pai da fenomenologia, como é tratado por alguns colegas, né, que é o pensamento de Husserl. Né? E, fundamentalmente, aí, alguns preceitos eu acho que realmente precisam ser relembrados. Né? O preceito do estranhamento, de uma reflexão mais profunda sobre um olhar, uma compreensão positivista de mundo, né, da realidade, né, do homem. Né? Eu acho que isso é fundamental, que a gente relembre. Né? O que é isso? Né?
Acho que num primeiro momento, pensar em positivismo e pensar naquilo que ele vai chamar lá atrás de um certo psicologismo, que de certa maneira, né, eu diria que assim, cria uma certa representação abstracionista do homem, né, e que destitui de certa forma assim, nos distancia um pouco de uma experiência mais original, mais própria, né, mais do que ele vai chamar, né, eidética, intuitiva, aquilo que efetivamente está em jogo na nossa relação com o mundo. Então, assim, de certa maneira, eu acho que não tem como nós não falarmos sobre isso. Né? Pensar isso é pensar os fundamentos. O que você acha? Pois é, pois é. Eu acho que eu vou pegar o gancho aí, voltando, inclusive, nas nossas conversas, três questões que você traz antes de fazer uma proposta. Uma delas, a primeira questão que você traz é essa coisa do cotidiano. Quando a gente pensa no cotidiano, invariavelmente, e quando a gente toca no assunto fenomenologia para a psicologia, e a gente só está falando da psicologia porque, por acaso, nós dois somos psicólogos, nós dois damos aulas de psicologia, mas a gente poderia estar falando tranquilamente de fenomenologia para administração, educação física, arte, economia, enfim. Tudo para dizer assim, fenomenologia, não no contexto clássico da filosofia, quando a gente pensa em cotidiano, quando a gente pensa em dia a dia, a gente está invariavelmente pensando, né? E aí eu estou insistindo nisso porque é bem a naturalização que você está chamando a atenção. Pensando em aplicação, em prática, em técnica. Né? De novo, a gente vai sempre esbarrar nessa questão. Né? E aí é curioso como a gente está o tempo todo, e é o discurso mais comum que a gente tem, e é um discurso curiosamente ambíguo, né? Que é olha, contra a fenomenologia, vai contra a naturalização, vai contra o psicologismo, tal, experiência originária, e aí parece que de novo a gente cai na gangorra de ir para um outro polo, como se houvesse um grande estado ideal de epifania, aonde a gente se desalojasse da, 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 das questões mundanas, vamos dizer assim. Acho que essa é a primeira grande questão. Né? Sim, não tem como a gente fugir do esforço, do exercício de pensar os fundamentos. E aí, a questão fundamental, você traz o Russell como, né? Eu fiquei ouvindo lá o pai, eu gosto de botar entre aspas, né? Porque eu tenho certeza que ele mesmo diria assim, o pai. Engraçado que na hora que você comentou sobre o pai, né, e isso é muito importante porque as pessoas confundem fenomenologia a partir das leituras e das releituras, né? Então, outro dia eu peguei um artigo para dar um parecer, né, e se falava o tempo todo dessa aplicação da fenomenologia para o contexto da psicologia, da clínica, né? E aí começa a falar Russell, Heidegger, Merleau-Ponty, Sartre, e de repente você peraí, mas você está falando de que lugar, né? Projeto, de novo, projeto russeliano é um, projeto heideggeriano é outro, e em algum momento eles se separam, e se separam fortemente, né? Aliás, para sua alegria, estou feliz agora, eu li um texto ótimo agora de introdução, já fica a dica aí, uma ótima introdução a Heidegger, o texto do Loparit, aquele livrinho pequenininho, Heidegger, muito bom, e ele vai contando a história e tentando colocar isso, e fica assim, muito marcado como que o Husserl se surpreende com a cisão com Heidegger, né? E aí, olha que coisa interessante, veja como as pessoas, um grande ícone da filosofia, muito provavelmente eu poderia dizer, foi ingênuo de achar que o Heidegger seria, por exemplo, um seguidor, um continuador, né? E que não, quer dizer, de repente não viu o espírito de independência do Heidegger, né? Mas, assim, tudo isso para marcar que são dois projetos bem diferentes, né? E, por outro lado, para complicar um pouquinho mais essa discussão, a gente está o tempo todo também no discurso dizendo contra o positivismo, às vezes contra o cartesianismo, como se a gente pudesse, né, simplesmente extirpar um aspecto da realidade, né, a partir de uma fenomenologia, quando na verdade a fenomenologia não é a alienação
dessas contribuições, mas é, a rigor, a aglutinação ou reconhecimento da facticidade do positivo, né, do cartesiano, né, mas, vamos dizer, com uma vírgula, não com ponto. Né? Ou seja, não estamos fechando a questão. Então, eu acho que isso é muito importante para a gente limpar o campo, porque senão a gente, de novo, aí eu volto lá na questão da técnica da aplicação. A fenomenologia vira uma espécie de troca de 6 por meia dúzia, né? Então é mais ou menos como invariavelmente o discurso psicológico se coloca. Ah, somos contra a medicalização da vida. Beleza, e aí o que você coloca no lugar? A psicoterapeutização da vida. Daí é trocar 6 por meia dúzia. E onde fica a vida no meio do caminho? A vida fica no meio do caminho. Parece poesia, Fernando Pessoa, né? Não faz sentido isso? Acho que essa é a primeira coisa para a gente pensar, né? E esse é o grande desafio para a gente começar a pensar. Né? Mas eu te devolvo a bola porque eu me tive uma ideia aqui. Daqui a pouco a gente continua. O que você acha? Tá. Voltamos aí para o desafio e eu acho que você traz essa questão importante, né, Adriano? Assim, eu acho que tem que ter realmente um esmero, um vigor na reflexão a respeito, né, dessa compreensão dos fundamentos e da própria crítica da fenomenologia. Né? E quando você relembra a importância de nós olharmos para isso com uma cautela, de modo a que não é um contra, né, eu acho que isso remonta, né, a algumas discussões que nós já tivemos em algumas lives, do problema da dicotomização, né, do problema da polarização excludente, ou seja, do problema da relação entre as possibilidades, onde, sob uma perspectiva da tradição usual, né, cotidiana, as possibilidades se excluem mutuamente. Né? Isso é como se nós falássemos, né, de uma maneira mais coloquial, do que nós chamamos de polarização, pensamento binário. Né? E aí eu acho que vem uma questão fundamental mesmo, como você está trazendo. A ideia não é um contra nesse sentido. Né? Ou seja, a amplificação da reflexão sobre uma perspectiva positivista não é a negação daquilo que a Ângela, né? A Ângela traz muito bem naquele livro de introdução à fenomenologia, não é a negação dos fatos, mas que a compreensão dos fatos, né, se amplifica, né, para uma reflexão de que eles não independem e estão separados, destituídos de uma experiência de sentido. Né? Então, assim, a fenomenologia, enquanto uma reflexão pelo sentido, né, e aí eu acho que é fundamental você trazer essa questão do cuidado para que não se recaia num idealismo transcendental, né, uma negação da dimensão do real, do factual, obviamente que não, mas eu acho que assim, talvez o grande, entre aspas, antídoto para isso, acho que tem uma questão aí no fundamento mesmo, que é essa reflexão mais dialética, ou seja, mais mutuamente constitutiva, né, ou uma reflexão de exclusão. Então, assim, a reflexão sobre isso, a própria ideia da desconstrução, né, que é um termo que aparece muito, né, em Heidegger aparece muito, a questão da desconstrução da metafísica, né, e aí, muito apressadamente, se vai se pensar, mas é uma negação do ôntico, então vamos viver no ontológico. Absolutamente nada, não é nada disso que está sendo dito. Né? Isso aí, às vezes, eu entendo como se fosse assim, às vezes assim, não, a gente mata o cachorro para chutar ele morto, porque é mais fácil chutar o cachorro morto. Então, assim, a gente parte de um princípio, às vezes, de que a fenomenologia está falando algo que ela não está falando para tornar mais fácil a crítica. Entende? Então, assim, eu acho que quando você traz essa questão aí, realmente é fundamental. E eu acho que a gente remonta muito isso, que é a perspectiva de uma certa dialeticidade, né? De uma reflexão que não se esgota na tradição aí, sim, numa tradição mais assim, binária do pensamento, mais excludente, onde seja possível não lidar com a dimensão do concreto, do cotidiano, do factual. Não, evidentemente que não. Mas eu acho que há duas coisas aí, né, como se fosse a assunção de uma dimensão híbrida, é como se fosse aquilo que a gente tem dito em outras lives. Né? O estatuto ontológico da verdade, da certeza, ou de como a gente olha para os fatos, né, pode não se resumir a uma compreensão que ele é destituído de um sentido que está em jogo nessa relação. Inequivocamente nesta relação. E aí sim, a gente, né, começa a traçar importantes pontes com a própria ideia da intencionalidade russeliana, do caráter hermenêutico da fenomenologia em Heidegger. Né? Então, acho que é fundamental você trazer esse chamamento de atenção para o risco desse, né, de uma certa idealização
abstracionista de negação do cotidiano. Não é nada disso. Pois é. Porque, no fundo, parece que a gente está o tempo todo tentando fugir. Fica aquele o cachorro correndo atrás do rabo, né? Parece que a gente está o tempo todo tentando fugir de algo que é inalienável. Acho que nós estamos vivendo a pandemia, é isso. Nós estamos vivendo essa hipernaturalização. Acho que isso é que é legal da história. A gente não consegue perceber que a gente está mergulhado na naturalização. E não interessa se você é contra ou a favor da vacina, se você acha que é uma gripezinha ou não é uma gripezinha, se você acha que nós estamos atrasados ou não estamos atrasados. São naturalizações sobre prismas diferentes. Acho que é isso que, né, é muito interessante da gente formalizar. E aí, a questão fundamental dos fundamentos que você traz, olha que coincidência, né? Eu estava lendo um autor que eu particularmente gosto muito, fica aqui o desafio também para esse ano, ver se a gente consegue fazer alguma tradução dele, especificamente, que é pouco conhecido, acho, não é um fenomenólogo propriamente dito, que é a figura do Lech Kolakowski, mas ele tem um livrinho que eu particularmente acho delicioso, que é esse que eu acho que a gente estava traduzindo, que se chama Russell e a Busca da Certeza. Kolakowski é foi, né? Faleceu até recentemente, faleceu em 2009, em 1927, na Polônia, um filósofo polonês, é mais conhecido como marxista e como crítico marxista. Ele, inclusive, tem uma crítica marxista muito interessante, né? Mas ele, nesse livrinho, Russell e a Busca da Certeza, ele começa dizendo exatamente isso. Russell aqui é apenas uma justificativa para se trabalhar a questão do que é a racionalidade, o conhecimento, o que é efetivamente esse sentido do conhecimento. Então assim, eu vou ler aqui duas passagenzinhas, engraçado que a gente pode fazer assim, né? Pode fazer uma grande sopa, que nem parece sopa de pedra, né? Você pega um negocinho um pouquinho e você faz uma grande sopa. Logo no início do livro, duas coisinhas que ele fala que são muito interessantes. Primeiro, tem uma frase que eu achei interessantíssima, que é assim, ler Russell costuma ser irritante. E esse é um ponto muito interessante, porque assim, o projeto do Russell, como é o projeto do Heidegger, e como no fim das contas é o projeto de qualquer grande filósofo, qualquer fenomenólogo, é um ir e vir contínuo, né? Vai, volta, desce, refaz. E olha que interessante. Não é isso o trabalho da ciência. O cientista não é aquele que faz experimento, testa, dá errado, começa de novo, faz novamente, não funcionou, tenta mais uma vez. Né? A gente está acostumado, volto lá na prática, a gente está acostumado com o produto final. A gente não está sabendo sobre o processo que chegou até o produto final. Né? Então parece aquela coisa do menino que nunca viu uma vaca, né? E aí você pergunta, de onde vem o leite? Da caixinha. Né? Não, o leite não vem da caixinha. Mas como o produto final está lá, e você não se preocupa com o processo, né, a gente não dá conta disso. Então, assim, a questão do Kolakowski, trazendo o Russell, é exatamente o que é certeza, o que é um conhecimento indubitável, aonde que a gente pode efetivamente se posicionar de tal maneira que tenhamos uma clareza. Uma clareza. Aí tem uma... Olha só que frase interessante. Né? Está na página 12 do texto do Kolakowski. Bergson, está falando aqui de Henri Bergson, provavelmente tinha razão quando afirmava que cada filósofo em toda a sua vida só diz uma coisa, só tem uma intenção ou uma ideia norteadora, né, para preencher de sentido todas as suas obras. Podemos rastrear essa intuição básica, continuamente presente em todo o esforço gigantesco de Russell. Né? Ele, Russell, igual a maioria dos filósofos, durante toda a sua vida, esteve escrevendo o mesmo livro, voltando sempre ao começo, né? Corrigindo-se, lutando contra seus próprios supostos. Cara, fantástico, é isso que ele fez. Se você pegar a obra russeliana, né, eu costumo sempre brincar nas aulas, que eu falo, o Russell passou a vida inteira escrevendo uma introdução à fenomenologia, porque ele parecia que ele tinha clareza que as pessoas não tinham entendido, e de fato as pessoas não tinham entendido, nem a gente entendeu até hoje, né? E ele mesmo está dizendo, não, eu preciso corrigir. E esse é o sentido fundamental da palavra sentido na fenomenologia. É um voltar continuadamente no ponto inicial, na expectativa de que você consiga, a partir deste novo ponto,
um novo prisma arquimédico para tentar modificar tudo aquilo que você havia suposto que estava claro. Então, assim, é um grande paradoxo. Concorda comigo? A fenomenologia é um grande paradoxo. Presumir que você chegou num lugar seguro para logo em seguida, como você mesmo usou a expressão desconstrução, né, colocar-se novamente no lugar do questionamento desse lugar seguro. Eu acho que esse aqui é o grande desafio e a grande dificuldade que a gente tem, para falar de fenomenologia, de tentar passar para a galera, olha, não é um porto seguro final que você acabou, chegou, ponto, e você finalmente fica tranquilo. Né? Não, acho que no fundo, né, essa é a angústia da nossa existência. A fenomenologia é um grande poço de intranquilidade. O que você acha? Olha, eu concordo plenamente com o Kolakowski. O Russell, e eu acho que isso é muito claro, né, Adriano? Assim, o Russell assume isso, né, até o final da sua vida. Né? É uma passagem muito bonita e muito explícita em Conferência de Paris, onde o Russell fala isso o tempo todo, da angústia que é ter que lidar com ele próprio, de ter que lidar com o iminente risco de estar sendo capturado pelos próprios preceitos e a angustiante libertação disso, exercício permanente de libertação disso. Então é um pouco do que você está falando mesmo, né? É um retorno à dimensão do sentido que, na verdade, não é atingimento de um porto seguro ou essa expectativa. Né? Então eu acho que isso é muito bonito mesmo que ele traz. Isso eu acho que pensando assim, desdobrando um pouco mais do que você falou sobre essa afirmação do Kolakowski, em última instância, a própria questão do produto e do processo que você trouxe, né, Adriano? Eu acho que, em última instância, a gente está falando. Por que não compreender que nós estamos falando, por exemplo, da relembrança, que, de certa maneira, naturalmente se esquece no cotidiano, do ponto de vista disso que é o exercício do apego, né, do cotidiano pelo sentido, do nosso caráter histórico. Em última instância, nós estamos falando disso. Não é? Ou seja, em última instância, nós estamos dizendo que, enquanto seres históricos, né, que somos, né, o mundo é marcado pela historicidade, e é justamente essa historicidade que inviabiliza um ceifamento, um corte, né, que delimite um plano de segurança, porque se somos históricos, estamos sendo históricos o tempo todo. Se estamos sendo históricos o tempo todo, o mundo anuncia essa historicidade. Essa anunciação é que eu acho que justamente se confunde com esse próprio movimento circular, recorrente, de retorno à questão do sentido, como você falou. Então, em última instância, nós estamos falando de historicidade. A própria dimensão, como você bem disse, né, e temos aí muitos pensadores contemporâneos que falam muito bem sobre isso, um dos mais badalados aí mais recentemente é o Churran, né, que fala sobre essa questão do perfil social, né, da nossa sociedade, mas essa prevalecência do resultado, do produto, né, como você falou, do leite que, né, a mãe diz para o filho que sai da caixinha, ou seja, né, essa invisibilidade do processo que sempre está em jogo, mas que não aparece, é como se fosse isso, é a negação do caráter histórico. Acontece que é essa negação que é como se fosse uma condição básica de tornar possível a afirmação da delimitação segura, do sentido dado, né? Que aquilo não é exatamente um processo que sempre e aquilo ali é um ponto de passagem, não é um ponto de chegada, mas que esse processo anuncia essa historicidade. Então, eu acho que quando a gente traz, né, mais uma vez voltando, né, a importância dessa reflexão também para o cotidiano, eu acho que tem muito a ver com isso. Né? É resgatar o caráter de somos históricos. Seres históricos significa dizer justamente que assim, olha, o processo está acontecendo o tempo todo, ele não acaba. Não tem porto seguro do produto, determinado, delimitado. Né? E aí sim, o caráter histórico, né, é a porta de entrada para a anunciação do caráter intencional. Do caráter, né, dessa dialeticidade, dessa inseparabilidade da relação homem-mundo, que é justamente a dimensão da intencionalidade fenomenológica em Russell, do ser no mundo heideggeriano, que é esse elemento aí realmente que a gente, né, que traz desse copertencimento da relação homem-mundo. Tudo isso é potencializado pela dimensão da historicidade, a dimensão processual, a dimensão de processo enquanto, olha que bonito, processo enquanto método, né? Só o caminho, né? Método, né? O método é o
o caminho, né? Que caminho percorremos? Eu acho que isso é muito bonito na reflexão sobre o sentido, né? E aí, voltando àquela questão dos fatos que a Ângela traz bem no livrinho dela, da fenomenologia, né? Não é a negação dos fatos, né? Mas efetivamente é como se... O que torna possível ele se anunciar como se anuncia para mim? Pronto, estamos em processo, estamos falando de processo, estamos falando de caráter histórico, né? Eu acho que isso é muito bonito mesmo e eu acho que elucida bem o que você está falando aí, do que o Kolokowski traz. E aí tem um gancho importante aí, que acho que a gente pode fazer nessa tua fala, né? Historicidade. Parece também um construto dado, né? Pensar caráter histórico é pensar, para mim, fundamentalmente, o caráter ético dessa historicidade. Ou seja, nós somos sujeitos históricos em contínuo entrelaçamento com o mundo. Portanto, tem uma dimensão ética fundante e que me obriga a pensar essa ética como uma construção continuada e não como uma formalização, né? Como um fechamento. Exato. Perfeito, perfeito, perfeito. Que é o que a gente está vivendo hoje. Você chamou aí a atenção para o Bill Schuman, né? A gente poderia tranquilamente trazer aqui à baila um autor que todo mundo já virou pop, todo mundo fala, que é o Bauman, questão da liquidez. Dá para a gente pensar, por exemplo, basta a gente pensar assim, alguém consegue hoje, em sã consciência, imaginar a vida, né? Quer dizer, a gente coloca ali um construto mais denso, né? A vida sem a fluidez da internet, por exemplo. Será que alguém hoje, em sã consciência, consegue pensar o mundo hoje, imaginar o mundo hoje, sem internet, que a gente, da geração dos 50 anos, viveu, né? A gente viveu a entrada da internet, a gente viveu num mundo onde não existia isso. Quer dizer, esse caráter histórico é pensar essa ética desse entrelaçamento contínuo. Por isso que a reflexão russeliana sobre a questão da certeza, sobre a questão do método, ela é crucial, né? Aí eu volto numa outra citação do Kolokowski que é muito importante, né? A vida, a fenomenologia, tem outra frase dele, a fenomenologia aparece, costuma aparecer ao leitor como um eterno programa que nunca é aplicado, como um método que continuadamente está sendo aperfeiçoado, mas que raras vezes é mostrado em ato, inato. Aí ele abre um parêntese para dizer assim, em filosofia há uma diferença muito grande, né, em relação à tecnologia, em relação à ciência técnica, que é essa ciência naturalista que a gente está falando, que é o fato de que descrever o método nunca é suficiente para que a gente possa aplicá-lo. Ou seja, não é a mesma coisa que a gente pensa para a ciência que vai desembocar no produto, né? Mas se formos pensar radicalmente no sentido da palavra ciência, e está aí o texto do Husserl de 1910, Filosofia como Ciência de Rigor, é aí que a gente entende a fenomenologia como uma ciência. É um contínuo ir e vir, um contínuo aperfeiçoamento do método no reconhecimento desse inacabamento, que é essa historicidade que você está chamando a atenção, né? Então, assim, pensar o sentido ético do próprio existir é, paradoxalmente, pensar esse existir como algo nunca acabado, continuamente sendo refeito. O que me obriga necessariamente, eu acho que isso que a maioria dos nossos colegas não consegue entender quando se fala de fenomenologia existencial, é que pensar esse inacabamento é radicalmente se confrontar com um conjunto de conservadorismos que nós costumamos trazer à baila como naturalizações, né? Que é o que a gente está, de novo, vamos pegar o exemplo cotidiano que é mais fácil. É o que a gente está vendo aí com as fake news, com vacina, tudo uma grande piada que a gente tem escutado ultimamente é, a vacina não vai ser obrigatória, porque você pode virar um lagarto, né? Tem gente que está falando que se você tomar a vacina, você muda de sexo, né? Aí eu achei ótima a solução do José Simão, que falou, então não tem problema, como são 2 doses, então volta ao lugar inicial. Olha que barato. E a gente não para pensar que ao fazer essas piadas, ou até mesmo pensar dessa maneira, se pensa naturalisticamente, se pensa conservadoristicamente, se pensa estaticamente.
Quando a fenomenologia está falando, de novo, é isso, caráter histórico, é assim que eu estou entendendo, me corrija, devolver a bola para ver se eu estou entendendo bem. É assim que eu entendo o caráter de historicidade e, para mim, o caráter ético da fenomenologia. É isso mesmo? Olha, eu não sei se você leu, mas você está falando exatamente o que o nosso amigo aí, se eu não me engano é o Daniel aí, colega lá do nosso grupo de pesquisa, o Daniel está colocando uma observação aí que ele acabou de falar. Né? Se estamos sempre esquivando dos próprios sentidos, nessa volta circular ao sentido, como que a gente poderia, de modo ético, traçar prioridades frente às necessidades que se anunciam então? Você falou exatamente isso. Eu não sei nem se foi se você leu ou não. Isso foi, mas Cronicidade. exatamente. Sincronicidade, Daniel. Olha só, Daniel. Porque é justamente isso que o Adriano acabou de falar. Né? Ou seja, a questão não é o estabelecimento das prioridades, quando você fala do ponto de vista do modo ético, mas é uma espécie de asepsia desse plano referencial em relação a essa historicidade e ao estar aí, ao ser aí cotidiano, né? Ao existir no seu na sua fluidez. Caso contrário, Daniel, recai no que o Adriano acabou de falar, nesse conjunto de aspectos conservadores que acabam sustentando, e muitas vezes, numa própria perspectiva crítica de um conservadorismo. Olha como isso é uma coisa que nos captura. Né? Assim, o quanto, às vezes, a gente é determinativo numa espécie de crítica ao determinativo, sem perceber que a gente está no mesmo campo, no mesmo âmbito das naturalizações, mesmo com perspectivas éticas distintas. Olha que coisa bonita. Porque a questão não é exatamente essa diferenciação do ponto de vista ético, mas em que medida esses parâmetros, né, esses elementos, esses aspectos referenciais, eles são, de certa forma, abertos, né? Nós nos colocamos numa perspectiva aberta a isso que é um processo reconstrutivo permanente. E é disso, e eu acho que é isso exatamente que você quis dizer, Adriano, quando a gente está falando sobre a diferença da perspectiva de método. Né? A perspectiva de método, né? Ou seja, o caminho, né, para se chegar em algum lugar é diferente esse estatuto ontológico da compreensão de método, né? Numa perspectiva dura, uma perspectiva do caminho pronto para chegar num lugar determinado, ou do caminho que se constrói para chegar no lugar possível que se anuncia a partir dessa construção cotidiana. Essa é a diferença fundamental. Então não é um não método. Né? O que está fundamentalmente em jogo é também, e aí eu acho que é muito legal, o próprio título, né, do livro do Kolakowski que você traz, eu acho que nos permite pensar isso, né? Rússia é a busca da certeza. Né? Em última instância, o que estamos falando também é assim, de que certeza é essa que ele está falando? Né? Mais uma vez, qual o estatuto ontológico da certeza? Entende? Quer dizer, porque se isso se reduz, né, a esse lugar dado, a esse lugar posto, atemporal, não processual, enquanto um produto, enquanto um lugar pronto, enquanto um topos inequívoco, a gente está no mesmo lugar de uma sedimentação ética que não é atravessada pelo. Né, o ser aí, não é o ser aí, não é o sendo, né, é o a priori. É o a priorístico que, de certa forma, né, cria uma relação relativamente asséptica a essa processualidade existencial, a essa dimensão da impermanência. Né? Então, eu acho que é exatamente o que você falou. Sem querer, você, na sinergia, na sincronicidade fenomenológica, você comentou aí de uma maneira muito, muito consistente o que o Daniel está perguntando. O que você acha? Eu tô até brincando aqui, até, viu? É uma brincadeira dizer que foi sincronicidade, porque se eu disser que foi sincrônico, eu estou negando a possibilidade da eventualidade da percepção. Né? Sim, claro. Afinal de contas, agora que você falou, agora eu estou olhando. Tem uma questão aqui do Lucas muito interessante, que é sobre o transcendental e o absoluto do transcendental, que vai exatamente Perfeito. nessa mesma direção. Eu estou brincando aqui que é sincronicidade, mas é óbvio, né? E esse eu tenho que ter clareza, é óbvio que algo me chega. Né? Então imaginemos, né? E aí é Sim. muito legal, porque aí mostra claramente como a gente pode dialogar com a diversidade, que essa é a sacada do Freud, no fim das contas. Né? É óbvio que há a percepção do mundo a despeito da simbolização da percepção do mundo. Né? E esse é um caráter fundamental. Então, eu estou brincando aqui com a questão do sincrônico, né? Para não reificar o sincrônico, porque aí volta nessa questão transcendental. A nossa questão é o tempo todo a reificação do absoluto. Né? E aí eu volto aqui num parágrafo da introdução do Kolakowski, né?
onde ele diz assim, ele diz assim, eu vou ao longo desse texto, são 4 conferências que ele pronuncia na Universidade de Yale, nos Estados Unidos, são 4 conferências. E ele está aqui na introdução, ele está dizendo assim, eu vou ao longo do livro, né, tentar discorrer sobre uma questão que ele vai dizer, é a questão da filosofia, quer dizer, ele está de novo usando o Russell e usando a fenomenologia como pretexto para discutir filosofia. Isso é que é o fantástico da história. Ele vai dizer, para a filosofia, isso aqui é o barato da história. Para a filosofia, é da maior importância fazer a seguinte pergunta. Ele está se referindo ao projeto russeliano. Por que Russell fracassou no seu intento, né, de chegar num absoluto, numa certeza absoluta, e por que, e aí o próprio Kolakowski escreve, como ele pensa, ele deveria fracassar. Olha que sacada. Quer dizer, olha, eu vou tentar então dizer por que o Russell fracassou e por que ele teria que ter fracassado. E aí ele começa dizendo o seguinte, a fenomenologia aparece à primeira vista como uma classe de filosofia muito técnica que aspira a ser uma ciência e não, isso é muito importante, e não uma Weltanschauung, não uma visão de mundo. Então, quando a gente está aqui de novo na questão do ontológico, a gente não pode pegar o ontológico e traduzir o ontológico como um absoluto metadado. Não é? Perfeito. Então, assim, perfeito. E isso não significa dizer que não há ontológico e também não significa dizer que não há uma Weltanschauung na fenomenologia. Há sim uma visão de mundo na fenomenologia que exatamente me permite ver o mundo como essa possibilidade e não apenas como uma facticidade previamente dada. Não é isso? Adorei o resgate aí da questão do ontológico não como metadado, porque essa é uma confusão usual. Isso é frequente, né? A coisa mais comum que a gente tem de ouvir, né, nos ciclos de debate, na maior parte das vezes, mas tem como viver no ontológico? Mas e a vida, né, na sua dimensão da concretude empírica, mundo da vida, no cotidiano? Ou seja, a coisa mais comum que tem é nós ouvirmos essa confusão de que é possível o abstracionismo de um transcendentalismo ontológico que está fora do mundo cotidiano. Quando, na verdade, isso é exatamente o que você está trazendo. O ontológico não é essa dimensão do metadado. Né? É como se fosse a questão da sincronicidade que você falou. Mas peraí, mas quem disse que a sincronicidade é destituída da tua experiência perceptiva? Ao contrário, ela só é possível a você por conta, né, de você ser esse, né, vamos aí a Merleau-Ponty, né? A fenomenologia é perceptiva, né? É o campo da percepção que está em jogo ali também. Então, assim, eu acho que é muito importante você trazer isso, né? Porque eu acho que, voltando àquilo que a gente estava trazendo, né, Adriano? Eu acho que retornar aos fundamentos é fundamental, por várias razões, né? Mas eu acho que uma delas, em específico, tem a ver com isso, né? Eu acho que é como se fosse de maneira mais ou menos velada, de maneira mais ou menos, às vezes, clara do que está acontecendo, mas há muitas vezes uma certa tendência de um certo aprisionamento, de uma certa captura, entende? Da fenomenologia. E isso me faz lembrar uma frase que de vez em quando assim, eu falo, em algumas situações o pessoal acha cômico, até engraçado, que é um pouco dessa coisa do pop. Eles falam, a fenomenologia não é pop. E quando ela ameaça, né, assim, flertes com a vida pop, isso começa a ficar muito perigoso. Por quê? Porque assim, é justamente essa iminência que a gente está falando de uma captura que efetivamente é o que o Kolakowski diz. Assim. E por que ele teria que ter falhado, Russell? Por que ele teria que ter realmente, né, não sido totalmente sucedido, né, na busca desse elemento científico? Porque realmente isso não era a possibilidade fenomenológica. Né? Então, assim, eu acho que isso é muito importante. Resgatar os fundamentos é também resgatar, eu diria que essa inspiração originária, e aí eu acho que é muito, muito fértil a sua relembrança, e que ele faz no livro, né, bacana, muito legal, essa coisa de utilizar o próprio pensamento fenomenológico de Russell como uma espécie de um artifício momentâneo, mas ele está fazendo uma discussão filosófica, né, está trazendo uma reflexão filosófica, né, que não tem como esgotar, que não tem como você chegar no porto seguro. Né? E o porto seguro tem tudo a ver com o que você chama assim, dessa dimensão da reificação do absoluto. O que é essa captura da dimensão do ontológico enquanto uma transcendentalidade destituída do aqui? Uma reificação absolutista.
É exatamente isso. Nada mais é do que uma ruptura, nada mais é do que de uma polarização, de uma dicotomização. Né? Então, é exatamente isso. Então, eu acho que é muito importante esse resgate, porque tem o seu preço. Evidentemente tem o seu preço, como eu brinquei agora há pouco. Não vai ser pop. Não Porque se é vai, não vai. pop, já não vai. Se é pop, já é como se fosse se permitir uma captura que ela não tem como se dar conta disso. Ela não tem como se propor exatamente a isso. Né? E vai ser efetivamente sempre mal sucedida quanto mais se propõe. Sem dúvida nenhuma, que é uma discussão infinda que a gente não pode alienar. Ou seja, não pode ficar tranquilo que está resolvido. Né? Lucas aqui faz uma excelente lembrança aqui, está chamando a atenção aqui para o meu conterrâneo Raimundo Farias Brito, né? Que faz uma discussão sobre a coisa em si, que é uma discussão que vem desde Kant, que vem desde a filosofia tradicional, né? Coisa em si, o fenômeno, faz bem lembrado, e que alguns autores, alguns comentadores, inclusive, colocam Farias Brito como uma espécie de predecessor da fenomenologia no Brasil, como se fosse um pensador, veja, um pensador brasileiro. Né? Aliás, outra coisa interessante, a gente dá pouco, podemos até voltar um dia aqui e discutir Farias Brito, a gente dá pouca atenção à memória, né? De novo a história, de novo a historicidade que a gente esquece. Né? Essa semana, graças ao Google, né? De novo a internet, graças ao Google, lembramos aí de algumas figuras importantes. Né? Então isso é muito importante. É muito importante pensar isso. A gente está o tempo todo na iminência de uma luta inglória entre o absoluto, com o absoluto. Né? E isso não significa criar um relativismo. Né? Ficarmos numa posição cética de dizer, então não há conhecimento. Essa é também uma posição naturalizada. Né? Também. Então, acho muito legal que você traz essa coisa do pop, que é para a gente pensar assim, não, fenomenologia não vai ser pop, gente. Vocês desculpa, tá? E assim, no que depender da gente, ela não pode ser pop. Eu até brinco muito com o Crisóstomo, porque é muito fácil a fenomenologia virar pop, por exemplo, sobre o recurso de um discurso heideggeriano. É muito simples, porque é muito cativante, né? Certos discursos. Então, assim, pensar em naturalizações como heideggerianismos, merleau-pontismos ou sartreanismos é, evidentemente, pensar um caráter estanque do próprio pensar, que eu tenho certeza absoluta que não seria acolhido pelos próprios filósofos que propuseram essa reflexão. Eu duvido que o Heidegger aceitasse essa pecha, eu duvido que o Sartre aceitasse essa pecha, eu duvido que o Merleau-Ponty aceitasse essa pecha, assim sucessivamente. Por quê? Porque, pelo menos em alguma coisa, eu acho que eles concordavam. O caráter de transitoriedade do saber e a necessidade de se colocar nessa historicidade. Acho que é exatamente isso. Acho que esse é o grande desafio, porque, né, vamos lá, a gente entra em sala de aula para falar de fenomenologia para psicologia e diz isso que a gente está dizendo aqui. Olha, não tem porto seguro. Né? Aí eu me lembro daquela aluna que levanta a mão lá no fundo e fala, então, professor, por que eu estou fazendo aqui? Né? Aí eu gosto de responder, falar, olha, você eu não sei. Eu sei que eu estou fazendo aqui, eu estou dando aula. Né? Agora, o que você vai fazer com isso? Não posso me responsabilizar por isso. Eu não sou um Messias ungido pelo saber universal, não é verdade? Então, acho que esse caráter de transitoriedade, esse caráter de historicidade, esse caráter de não absolutibilidade do pensar, acho que é melhor falar assim, porque não falar em relativismo, né? Não absolutibilidade ou não absolutização do pensamento é fundamental. Né? É bem isso aqui que o Magno está falando assim. É sim, é uma filosofia na veia e soco na cara. E digo mais, na boca do estômago. Daquele que você tira um pouco o teu, né, o teu sopro, você tem aquela sensação de que você fica solto no mundo, né? E depois retorna. Aliás, vi um filminho esses dias, fantástico, para quem puder assistir. Se eu não me engano, está no Disney Plus. É uma animação nova, Soul. Linda, 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 linda de morrer. Ah, eu vi.
Viu? Muito Depois bom. você sai Muito pensando bom. assim, caraca, velho. É isso, transitoriedade, o aspecto fático da vida. Acho que é isso que é fundamental. Exatamente, é o Uhum. Marx aqui falando. Está todo mundo procurando o oráculo de Delfos. Na verdade, as pessoas não estão procurando o oráculo de Delfos, estão procurando a resposta que o oráculo, porventura, possa vir a lhe dar. Eu acho que esse é que é o caráter complexo da fenomenologia. Que tem a ver, inclusive, com a própria compreensão e interpretação histórica do próprio oráculo, né? Que realmente, eu não sei se ele se propõe a dar aquilo que muitas vezes as pessoas acham que ele nasceu para se propor a dar, mas eu acho que é um pouco por aí. E concordo plenamente, na verdade, mais do que achar que Porti, Russell, Heidegger, né, não aceitariam essa peça, né? Isso na verdade é dito. Né? Heidegger fala isso pelo menos em duas vezes, uma em Exólica e outra em Meu Caminho para a Fenomenologia. Ele vai falar sobre isso. Né? O conjunto das minhas reflexões não é passível de uma nomeação, porque efetivamente não se trata de um sistema filosófico. Se trata de um caminhar que se deu o tempo todo em construção e que, portanto, é muito mais um convite ao caminhar do que efetivamente uma filosofia sintetizada sobre um determinado nome, sobre um determinado, né, uma conceituação. Então, sem sombra de dúvidas, o que você falou é absolutamente pertinente. Adriano, olha só, a gente tem aqui 5 minutinhos para fechar. Eu acho que seria legal a gente comentar com o pessoal, né? Nós estamos retornando, mas na sexta-feira que vem nós não nos veremos. A princípio, a gente está pensando em fazer aí uma periodicidade quinzenal, por enquanto, né? Retornarmos sexta-feira sim, sexta-feira não. Bem como também estamos aí conversando a respeito, né, de uma nova, né, de uma nova estrutura aí de encontro também que a gente está pensando em fazer, trazendo alguns colegas, né, fazendo aí, né, um bate-papo a três, uma mesa de conversa. Acho que é legal também a gente falar sobre isso, né? Adianta para o povo aí o que a gente está pensando. Vai lá. Então, como a gente ainda está aí tentando, né? Eu ia usar uma metáfora que acho que a maioria das pessoas não vai entender, tá? Que era a metáfora do carro a álcool. Lembra que antigamente o carro a álcool você tinha que esquentar o motor? É verdade. Boa, boa. Essa era uma boa, né? Ninguém vai lembrar disso, né? Mas como a gente tá pegando no tranco devagarzinho, tem gente de férias, tem gente na praia, até brinquei que eu falei, vamos fazer uma live mais tranquila, de repente fica com um shopping aqui na praia. A gente está indo devagarzinho um pouquinho. Vamos ver se em janeiro, início de fevereiro, a gente vai fazendo quinzenalmente. E estamos aí na expectativa de chegar aí um recurso novo do Instagram, que parece que já está rolando aí na Ásia, que é de colocar 3 ou 4 pessoas, né, para estar dialogando. Na hora que chegar, a gente vai ampliar isso daqui para a gente tentar fazer um bate-papo um pouquinho mais elaborado. Né? Eu acho que isso é importante. Então, vamos começar quinzenal, né? E vamos ver. A gente está aqui com um projeto, de novo. Eu estou fora, vocês estão vendo, vocês não estão vendo aí meus bonequinhos, porque eu não estou em casa em Curitiba, eu estou em outra cidade, então ainda estou me ambientando. Né? Daqui a 2 semanas volto às aulas, aí começa todo um ritmo diferente, e aí a gente pode estar retomando. Por enquanto a gente vai fazer quinzenal, mas à medida dos tempos, né? O Magnus aqui tá convidando a gente, mas é só chamar a gente, eu, o Crisóstomo, a gente faz live com você, com o maior prazer do mundo, vai ser bate-papo de boa. Aproveita que eu tô aqui ainda sem aula essa semana, e a semana que vem tá bem tranquilo. Né? Então fica isso daí. Já anotei aqui algumas sugestões que o pessoal deu, de temas que a gente está tocando, né? E fica a dica aí veja, quando a gente... Estou indicando aqui o filme, a animação Soul, não é porque ela é boa ou é ruim, não. Eu acho que ela permite e provoca uma reflexão, e aí cada um faz a sua hermenêutica. Isso aqui é o barato. Eu acho que é legal. Então fica essa dica aí. Fica aí uma dica de literatura para quem quiser, exatamente o texto Russell e a busca da certeza. Né? Eu estou com a edição em espanhol. Estou aqui com um projetinho, às vezes, se a gente consegue fazer a tradução dele do original, no original em inglês. Muito, muito interessante. E, para quem não conhece, o Kolakowski tem alguns textos em português. Como ele é um filósofo tradicional, de filosofia, né? E é um historiador, diga-se de passagem, ele tem um conjunto de livrinhos muito interessantes chamado assim...
quais as perguntas? Acho que o título é mais ou menos assim. Quais as perguntas que os filósofos nos fazem? E aí vai falando de alguns filósofos interessantes. Então fica essa dica aí, né, pro pessoal. Encerra agora contigo, coordenador. Perfeito, perfeito. Tamo junto nessa. Coordenação, coordenação. Coordenação, coordenação. Coordenação. Então, bem lembrado, assim, então a gente retorna, né, sem ser na próxima sexta, na outra, né, daqui a 15 dias. Isso também que o Adriano falou né, importante, né, gente, reiterar, a gente está sempre falando aqui, né, de sermos abertos, vocês podem fazer contato com a gente aí pelos nossos Instagrams, e-mails, propondo temas, solicitando, né, os livros que a gente fala, também comenta aqui nos nossos bate-papos, né, aquilo que a gente, né, tem a possibilidade de disponibilizar aí, enfim, para vocês. As pessoas podem nos escrever também, fiquem absolutamente à vontade, porque a ideia, eu acho que isso inclusive caracteriza muito, né, Adriano, a proposta dos nossos encontros aqui quando nasceu, né, de ser realmente um espaço muito interativo, né, de ser assim, um espaço que ao mesmo tempo prima, né, por uma fundamentação, né, por uma certa consistência teórica, né, um adensamento realmente fundamental de aspectos fundantes aí do pensamento fenomenológico, historicamente falando, mas ao mesmo tempo também que isso, né, possa, de certa forma, ser escutado, né, vivido, interagido de uma maneira assim, mais horizontal, leve, né, de uma maneira bem acessível. Então, essa realmente é uma das nossas propostas, e aí vocês, né, fiquem absolutamente à vontade para fazer contato com a gente, tá bem? Então, ficamos assim, vamos encerrar por aqui, aí, esse nosso primeiro encontro. Muito obrigado aí a todos. Sim, Adriano, quer falar mais alguma Obrigado coisa? aí não só agradecer a contribuição do pessoal, aí Lucas, Magnus, Daniel, que deram aí. Isso, muito bom. A gente está ficando mais interativo, a gente está conseguindo pegar as coisas com mais facilidade, tá vendo? Mas onde pandemia, a gente tá craque nisso daí, cara. Pô. Pois é, rapaz, olha só. A gente está começando a pegar jeito, já dá para conseguir, inclusive, entrar e sair sem cair, tá vendo? Vai, tá vendo? Maravilha. Muito bom. Valeu, meu querido. Grande abraço, Adriano. Ótima semana para ti aí. Um abraço. Pessoal, grande abraço. Até a próxima. Tchau, tchau.